Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar agora na primeira trilha do terceiro bimestre as relações entre os seres vivos. Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos no segundo bimestre. Lembra lá que nós vimos que na natureza um organismo não subsiste de forma isolada. Para sobreviver, os seres vivos estabelecem relações mais ou menos íntimas entre si com o ambiente em que se encontram. As onças, que vivem numa floresta, por exemplo, constituem um nível de organização chamado de população. Assim, uma população é formada pelo conjunto de organismos da mesma espécie, que vivem numa determinada área, em um determinado tempo. Uma floresta, entretanto, não é constituída apenas de onças, Várias espécies interagem nesse ambiente. Considerando o conjunto de todas as populações que vivem na floresta, temos uma comunidade biológica. Qualquer comunidade biológica depende para a sua sobrevivência de inúmeros fatores ambientais, que são chamados de fatores abióticos. Lembra lá? Temperatura, umidade do ar, do solo, luminosidade. Então, são alguns dos fatores, Quando se consideram as interações estabelecidas pelos componentes vivos, nós temos ali os fatores bióticos. Então, esse conjunto, de fatores bióticos com abióticos, nós vamos ter um ecossistema, que é o que nós vimos até o momento. O nosso planeta, ele abriga diversos ecossistemas. Vamos lembrar alguns? Florestas, campos, rios, lagos, mares. Esses são alguns dos ecossistemas. O conjunto de todos os ecossistemas é chamado de biosfera, que pode ser conceituado ainda como a porção da Terra biologicamente habitada. Nos mais diversos ambientes naturais da Terra, os seres vivos normalmente estabelecem entre si e com o meio em que vivem um relacionamento que garante não apenas a sua sobrevivência, mas também a preservação dos recursos naturais disponíveis. É esta situação de estabilidade dos seres vivos entre si e com o ambiente que nós chamamos de equilíbrio biológico. O mundo pode ser enfocado sobre vários níveis de organização, da célula à biosfera, como nós já vimos. A interferência direta ou direta em quaisquer desses níveis pode acarretar consequências desastrosas para o equilíbrio biológico. Por exemplo, o extermínio de cobras, de serpentes, numa determinada região, por exemplo, pode favorecer o desenvolvimento de uma superpopulação de ratos e outros roedores, que normalmente servem de alimento para a cobra. A superpopulação de roedores pode determinar uma drástica redução na população de gramíneas, na população de milho, na população de vegetais daquela região. Esse fato, além de atingir as populações dos herbívoros, que se nutrem dessas plantas, pode deixar o solo desprotegido, sem a cobertura de vegetais, o solo fica sujeito à erosão pela água da chuva. Com isso, o solo tende a ficar estéril, o que dificulta ou mesmo impossibilita a recuperação vegetal da área. As consequências desse processo afetam as populações de animais que acabavam se alimentando e tendo as plantas como sua única fonte nutritiva. A Terra reúne grande quantidade de ambientes e de seres vivos. Ao longo da história da vida em nosso planeta, os seres vivos estabeleceram vários tipos de relações que lhes permitem a sobrevivência e o sucesso reprodutivo. Algumas dessas relações são benéficas para ambos os envolvidos, outras beneficiam apenas um dos indivíduos e prejudicam o outro, ou ainda existem aqueles em que um dos envolvidos é beneficiado sem prejuízo ou a vantagem para o outro. Então, essas interações que vão tornar o planeta cada vez mais rico, fazer com que haja cada vez mais biodiversidade. Nós temos aqui, relações ecológicas entre os seres vivos. Então, os ecossistemas são dinâmicos. Esse dinamismo é representado por uma relação permanente entre todos os componentes, e é esse tipo de relação que a gente vai ver um pouquinho agora.
A atividade de cada ser vivo altera o ambiente do qual ele faz parte. Algumas dessas modificações podem fazer com que os recursos se tornem indisponíveis no ambiente e impedindo que sejam utilizados por outros seres vivos. Por exemplo, quando uma leoa se alimenta da sua presa, ela está diminuindo a quantidade do alimento disponível para outros animais. Quando uma árvore de copa ampla faz sombra, ela está limitando a luminosidade e, consequentemente, a atividade fotossintética de outras plantas na área em que ela está. Então, qualquer fator, substância consumida ou utilizada por um ser vivo pode ser considerado um recurso. Os recursos podem constituir os corpos dos seres vivos e fornecer a energia que eles utilizam para suas atividades. Os lugares ou os espaços nos quais os organismos passam o seu tempo de vida também podem ser considerados recursos. Quando esses recursos que nós estamos falando, eles influenciam no crescimento populacional, nós chamamos de fator limitante. Então, veja só, um fator limitante é qualquer agente que se torne difícil a sobrevivência, o crescimento ou a reprodução daquela espécie. Pode ser de um outro ser vivo ou um fator abiótico, como a temperatura, a salinidade, a umidade, a própria radiação, são fatores limitantes. Nós vamos ver melhor sobre isso. Então, observa aqui, um fator limitante que nós podemos ter em um determinado ambiente pode ser a radiação. A radiação é o quê? A radiação é a luz solar, é a radiação solar. Ela é a única fonte de energia disponível para os organismos fotossintetizantes, para todos os organismos autótrofos, os produtores, aqueles organismos que necessitam fazer a fotossíntese para conseguir o seu alimento. Então, a radiação é extremamente importante para eles, ela é um fator limitante. Se eu não tenho a radiação, consequentemente, eu não vou ter a produção de alimento. Vamos abrir um parênteses aqui agora. Lembra o experimento que vocês estão fazendo, que vocês estão colocando a plantinha lá na caixa? Então, a radiação é um fator limitante. Se essa planta que está na caixa não está recebendo a radiação solar, o que vai acontecer com ela? É isso que vocês estão observando no experimento que estão fazendo. Então, assim, a radiação ela é um fator limitante porque é ela que vai influenciar no crescimento e no desenvolvimento dos vegetais. Consequentemente, ela influencia no desenvolvimento de todas as outras formas de vida, até mesmo na questão de controle da temperatura do planeta. Dentro do fator limitante radiação ainda, nós temos alguns exemplos aqui de répteis, que são animais que não possuem um controle interno de temperatura. São animais que precisam buscar se aquecer sob o calor do sol, diferente dos mamíferos, que eles possuem uma temperatura controlada internamente. Mas mesmo assim, os mamíferos nós precisamos ficar expostos ao sol para conseguir a vitamina D. Lembra que a vitamina D, nós já comentamos sobre ela, é extremamente importante para todos os mamíferos, porque é ela que vai ativar o fortalecimento dos ossos, aumentar a imunidade e evitar algumas doenças. Então, nós devemos ficar expostos ao sol também. Até os curitibanos, né, por não ficarem tão expostos ao sol, muitas vezes necessitam tomar vitamina D, tomar cápsulas de vitamina D. Por quê? Porque não acaba tendo o tempo necessário de exposição ao sol. Então, nós devemos cuidar quanto a isso, porque a radiação solar ela é extremamente benéfica para o nosso organismo. Claro que o excesso vai fazer mal, mas o equilíbrio vai trazer muitos benefícios para o nosso organismo. Outro fator limitante que nós temos é o gás carbônico e o gás oxigênio. O gás carbônico ele é extremamente necessário para a produção da fotossíntese e ele é liberado através da respiração, tanto de animais quanto de vegetais. Ele é liberado nos processos de combustão, nos processos de queima. Com essa liberação do oxigênio através da fotossíntese, todos os outros seres vivos absorvem esse oxigênio e acabam liberando o gás carbônico. Lembra que para a manutenção de um fogo, de uma queima qualquer, para a manutenção de um processo de combustão, eu necessito do oxigênio. E esse oxigênio vai servir como comburente nesse processo
e vai acabar liberando alguma forma de energia, que pode ser luminosa, energia mecânica, pode ser energia térmica, depende do tipo de energia ele vai ser liberado, mas vai liberar sempre o gás carbônico. Então, sempre num processo de combustão, eu preciso do oxigênio, vou liberar energia e gás carbônico. O gás carbônico também ele é mega importante porque é ele que auxilia no controle de temperatura do planeta, no processo chamado efeito estufa. Lembra que o excesso do efeito estufa gera o aquecimento global, mas o processo natural de aquecimento do planeta, manutenção de temperatura, é chamado de efeito estufa. Ainda falando do oxigênio, o oxigênio é abundante na atmosfera. Ele pode ser um recurso limitante nos ambientes aquáticos. Quando muita matéria orgânica sofre decomposição na água, o oxigênio é usado pelos micro-organismos e aumenta muito, limitando a quantidade disponível desse gás para os animais. Olha como acontece. Então, assim, o oxigênio, ele tem o seu no corpo, ele está dissolvido no corpo da água, então ele está sendo utilizado pelos seres vivos aquáticos. E eu tenho uma quantidade de algas e de micro-organismos. Quando começo a liberar excesso de matéria orgânica, excesso de nutrientes, que são os esgotos e os fertilizantes na água, ele vai fazer com que haja uma multiplicação excessiva desses micro-organismos e dessa alga. Consequentemente, vai ter o quê? Um consumo excessivo de oxigênio. Aí ele vai retirar esses micro-organismos e essas algas retiram o oxigênio que está sendo liberado e isso faz com que haja falta de oxigênio no ambiente, causando um processo chamado de eutrofização. Aqui eu tenho uma imagem bem natural, vocês já devem ter visto em algumas regiões, é um lago, e esse lago está em processo de eutrofização. Veja como eu tenho muitas algas na região de cima da água, e isso faz com que haja morte da vida aquática. Consequentemente, a luz solar não consegue atravessar, não libera o processo de fotossíntese adequado, e esse excesso de matéria orgânica faz com que eu diminua a liberação de oxigênio. Consequentemente, as algas e os micro-organismos vão proliferando, vão crescendo e retirando o oxigênio do ambiente. E isso vai causando a morte da vida aquática nesse ambiente. Esse processo é chamado de eutrofização e ele acontece pela falta de oxigênio no ambiente devido ao excesso de matéria orgânica. Aqui eu tenho uma imagem de um processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese, né, então a árvore, tudo aqui, mas eu quero que você observe a questão dos sais minerais. Os sais minerais, eles são substâncias em que os vegetais e os animais necessitam de pequenas quantidades, mas ela é muito importante, ela é vital para os seres vivos. Vou pegar aqui o corpo humano, por exemplo. O corpo humano ele necessita de um sal mineral chamado de cálcio. Esse aqui é representado pelo Ca. O cálcio é ele que vai fazer o fortalecimento dos ossos, é ele que vai permitir a contração muscular. O cálcio ele é mega importante para o nosso organismo. E eu vou ter uma pequena quantidade de cálcio também no solo, aonde ele vai ser levado pelas moléculas de água através das raízes, lá para o vegetal. Então, outros que eu tenho, tem o magnésio, tem o enxofre, potássio, o fósforo, o nitrogênio, zinco, molibdênio, ferro, manganês, boro, cobre, cloro, são elementos, são sais minerais que são absorvidos pela raiz do vegetal, que eles estão dissolvidos no solo, normalmente são levados pelas moléculas de água e que vão fazer toda a diferença na vida vegetal. Sem esses sais minerais, a planta acaba morrendo. Sem esses minerais, a planta não consegue se desenvolver. E a planta consegue esses sais minerais do solo. E eu, como que eu consigo? Eu consigo através da alimentação. Então, quando você se alimenta corretamente com frutas e verduras, você está ingerindo uma quantidade necessária de nutrientes, de sais minerais que o teu corpo precisa. Tanto que você pode observar e ver em propagandas, né, que quando você não come frutas, verduras, você tem que fazer uma reposição de nutrientes. Por quê? Porque está faltando no teu organismo esses sais minerais e com isso pode desenvolver alguns tipos de doença.
O ferro, por exemplo, é esse aqui, ó, o ferro. O ferro, ele vai formar uma molécula no nosso corpo chamada de hemoglobina. É ela que vai transportar o oxigênio e o gás carbônico para as nossas células e das nossas células para fora do corpo. Então, ele vai fazer o transporte dos gases. Se eu não tenho ferro, eu não tenho a formação de hemoglobina, consequentemente, eu não tenho o transporte de oxigênio e gás carbônico no meu organismo. Veja como é importante. Então, por isso que eu preciso ingerir vegetais para ter suprir as necessidades de sais minerais do meu corpo. Ah, professora, mas em carne e leite também não tem? Tem sim. Veja, na carne, lá o boi e a vaca, eles comem o quê? Eles comem vegetais. E são desses vegetais que eles conseguem absorver os sais minerais que eles precisam e acabam passando para nós como fonte de vitaminas também. Só voltando um pouquinho nesses dois fatores limitantes, que é a questão do oxigênio e do gás carbônico, só observa um pouquinho aqui. Aqui eu tenho o processo de fotossíntese. Para que eu tenha a produção da fotossíntese, eu preciso do quê? Do gás carbônico e da molécula de água. A água, ela é um fator limitante. Se eu não tenho água, eu não consigo fazer a produção da fotossíntese nos vegetais. Os vegetais, lá dentro da sua célula, ele vai produzir a glicose, que é um tipo de açúcar, e o oxigênio. A glicose, ele vai utilizar como sua fonte de energia, assim como as moléculas de oxigênio também. Só que o oxigênio vai ser liberado em uma grande quantidade para o ambiente. Aí, todos os seres vivos, inclusive os vegetais, vão fazer um processo chamado respiração celular, em que eles vão absorver a glicose e o oxigênio, fazem esse processo de respiração celular, que é uma forma de combustão, e liberam o gás carbônico e a água. Veja como a água, oxigênio e gás carbônico são fatores limitantes, em que todos os seres vivos dependem deles para a sobrevivência. Então, eles conseguem limitar a sobrevivência dos seres vivos. Nós temos um recurso que vai facilitar e proteger a vida de algumas espécies de seres vivos, que são os ninhos. Os ninhos, eles vão ser utilizados, aqui eu tenho o caso de um João de Barro, né, um verdadeiro arquiteto. Os ninhos são utilizados para proteger os seus ovos e proteger os seus filhotes. Ele também acaba, esse modo de proteção é um recurso que acaba sendo utilizado pelos animais para proteger. Veja, eles não são mamíferos, então eles não têm uma proteção interna no corpo. A proteção tem que ser externa. Aí eles acabam fazendo essa proteção no ambiente. Isso é um recurso. Se você analisar lá no teu livro, ele vai ter abrigo local de construção de ninhos, que são recursos para a proteção dos filhotes. Ele vai servir para alojar, para abrigar os filhotes no momento mais frágil da vida deles, que vai servir então como proteção. Pessoal, o assunto da aula de hoje é esse. Nos vemos na nossa aula online da semana. Tchau, tchau!